Meus irmãos, amém, Matiasca. Vou ser bem breve nas minhas palavras, mas vou deixar o Espírito Santo agir, deixar o Espírito Santo fazer e falar, que eu seja apenas um instrumento, um canal de transmissão da palavra. Para nós refletirmos esta manhã, irmãos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 16. Vamos ler capítulo 16, vamos ler apenas o verso de número 20. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 20. O tema desta segunda plenária é evangelismo, a ferramenta de expansão da igreja de dentro para fora. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 20, que diz assim, amém? Os irmãos encontraram? Diz assim, e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Amém? Meus irmãos, esses 2 dias de conferência de evangelismo, a intenção, o objetivo desta conferência era conscientizar a igreja, era conscientizar os membros do Ministério de Evangelismo, era conscientizar a todos nós de que a obra da evangelização é uma obra muito importante, mas que infelizmente nos nossos tempos pouco valorizada. Por isso que nós começamos na sexta-feira com o tema a importância da valorização do ID, porque nós temos em mente, temos a ideia que essa questão do id, do verbo que está no imperativo, que Jesus ordenou, que Jesus mandou, que todo aquele que lhe serve, que todo aquele que é servo de Jesus, tem a responsabilidade de anunciar não aquilo que acha, de anunciar não aquilo que pensa, não de anunciar aquilo que acredita dele mesmo, as suas próprias filosofias ou as suas próprias teologias, mas anunciar a palavra, o evangelho, como foi falado ontem à noite. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque o evangelho, irmãos, nós temos a certeza de uma coisa, o evangelho ele é poder. O evangelho ele é virtude. E virtude, se eu não me engano, no grego, transliterado, ele significa poder real, virtude, o poder verdadeiro. É o dínamos é dunamis, que significa poder verdadeiro, que é comparado ao poder de dinamites, né? Então, o evangelho é esse que transforma, que muda histórias, que muda vidas, que muda comportamentos, que muda ações, que muda linguajar, que muda formas de pensar. Porque antes do evangelho nós somos uma pessoa, depois do evangelho nós passamos a ser outra pessoa. Porque esse evangelho contém nele poder, nesse evangelho contém nele virtude. Virtude que nos muda, virtude que nos transforma. E se nós hoje estamos aqui, irmãos, é porque um dia nós fomos frutos dessa virtude. Nós somos frutos desse evangelho. Esse evangelho que um dia alguém chegou para mim e para você e disse, olha, Jesus te ama, tem um plano de salvação para você e você se encaixa perfeitamente nele. Então nós nos enquadramos nesse plano divino, o plano da salvação eterna. Mas como foi falado, esse evangelho ele precisa ser anunciado com amor, com zelo, com responsabilidade, porque não é apenas sair de forma incidental ou acidental e falarmos de Jesus, não, nós temos que sair com um propósito. A igreja, irmãos, nos últimos tempos, nos últimos dias, precisa se levantar como igreja militante, não militante de partidos, não militante de políticos, mas militantes do Senhor Jesus, militantes pela palavra, militantes sobre o evangelho. Hoje a gente vê tantas igrejas, tantos irmãos se levantando de forma partidária, mas o que importa na verdade, irmãos, é sermos militantes da boa palavra do Senhor. Paulo vai dizer a Timóteo assim, milita a boa milícia de Jesus, pois que aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desta vida. É por isso que tem muita gente se embaraçando, irmãos. É porque não está militando da forma correta, não está militando da forma certa. Quando a gente milita pelo Senhor, as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. Então nós temos esta responsabilidade que recai sobre os nossos ombros.
Esta responsabilidade, ela não é apenas do Ministério de Evangelismo da igreja, que é composta hoje por 11 membros, não. É uma responsabilidade de toda a igreja. Há um tempo atrás eu tinha visto um pregador falando num culto de missões, e ele foi muito feliz nas suas palavras quando ele disse assim: todo cristão que não evangeliza, todo cristão que o seu coração não arde por almas, ele não tem sequer as marcas do evangelho na vida dele. Porque, irmãos, o que faz que as nossas vidas sejam reconhecidas como de fato cristãos é quando nós temos a ousadia, a intrepidez e a coragem de sairmos das quatro paredes e rompermos essas paredes lá fora para anunciar o evangelho àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Então, é importante, irmãos, nós valorizarmos, como foi falado ontem à noite também, valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza. E a obra da evangelização é uma obra valorizada por Deus, mas que infelizmente não tem sido valorizada pela igreja. Deus, ele valoriza a igreja. Deus, ele valoriza a evangelização. Deus, ele valoriza as missões, sejam elas urbanas, sejam elas transculturais. Deus, ele ama tudo isso. Deus, ele valoriza tudo isso. Mas o problema não está em Deus valorizar essas coisas. O problema está em nós, como igreja, não valorizarmos aquilo que Deus já tem valorizado. Por isso, irmãos, nos conscientizemos que a importância da valorização do ID é real. E nós fomos chamados para este grande trabalho. A grande comissão não foi apenas para os 12, posteriormente para os 70, depois para os 120, lá na época de Jesus ainda, não. A valorização do ID é para a nossa geração, é para o nosso tempo, é tempo de nós nos despertarmos, sairmos do comodismo, tirarmos de nós, irmãos, esse espírito, como a irmã Aparecida diz, é botar a mão na cabeça e repreender esse espírito de preguiça que existe em nós, de não termos coragem, ousadia e sair lá fora carregando e portando a mensagem do Evangelho de Jesus àqueles que necessitam e àqueles que precisam. Muitas das vezes nós somos egoístas, irmãos, e parece que nós queremos este Evangelho que eu disse que muda e transforma só para a gente, mas quando a gente vê a história de André, por exemplo, André, quando recebeu a mensagem de Jesus, André não reteve apenas para ele. A primeira pessoa que ele encontrou, ele anunciou: eu encontrei o homem, que ele pode mudar a tua vida, que ele pode mudar a tua história. André chegou para Pedro, se eu não me engano, falou de Jesus para ele. Depois a mensagem se espalhou. Filipe chegou até Natanael. Natanael recebeu a mensagem do Evangelho. Quem sabe, no primeiro momento, Natanael ficou um pouco apreensivo em querer conhecer, ficou um pouco curioso. Por curiosidade, eu vou ver lá o que Filipe está me dizendo. E Filipe veio embora, rapaz, venha e veja. O homem que eu estou falando para você foi aquele que Moisés falou na lei e os profetas já haviam profetizado. Eu vou, nem que fosse por curiosidade, mas é como Paulo diz, quer seja por amor, quer seja por contentamento, o importante é que Cristo seja anunciado. E aí Filipe fala, Filipe prega, e Natanael vai, irmã Maria, nem que seja por curiosidade, mas ele foi. Quando ele chegou lá, Jesus olhou para ele e disse assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí Natanael, cheio de orgulho, irmãos, olhou para Jesus e disse assim: quem tu pensa que tu é para falar assim comigo? Tu nem me conhece? Ele disse: ei, antes que Filipe te chamasse, eu já via você debaixo da figueira. Irmãos, evangelho é isso, evangelho é partilha. Evangelho é compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar amor, compartilhar sentimentos, compartilhar a virtude do Espírito. Evangelho é isso, irmãos, é nós plantarmos nos corações das pessoas o amor do Evangelho de Jesus, esse amor que muda vidas e transforma histórias. Foi para isso que Jesus nos chamou como igreja, mas que infelizmente, irmãos, a gente acaba retendo essa palavra de salvação para nós mesmos. Parece que o Evangelho só serve para a gente. Irmãos, esse Evangelho ele afeta a minha vida e afeta quem está próximo. O Evangelho transforma a minha vida e é poderoso para transformar quem está perto de mim. Então, irmãos, valorizemos a mensagem da cruz, valorizemos a mensagem do Evangelho. Não se prenda, como a gente usa esse jargão bem pentecostal, não se prenda. Dentro da tua casa, fale de Jesus. No meio lá na tua escola, fale de Jesus. Lá no teu trabalho, fale de Jesus. Sente com alguém do lado, pergunte a ele se ele conhece Jesus, pergunte a ele se ele conhece a Bíblia, pergunte a ele, fale com ele, porque, irmãos, uma conversa pode mudar a história de uma pessoa. Uma fala, uma frase, uma mensagem, uma pregação pode mudar a vida de uma pessoa. Eu me lembro que na época que eu estudava no Heráclito de Castro e Silva,
Na época eu estudava lá, era o ensino médio. E aí eu sempre tinha o costume de evangelizar, folhetar, levar os folhetinhos para a escola e ir entregando. Jesus te ama. Eu não era esses crentes 007 não, irmão. Porque hoje em dia os jovens vão para a escola, são tudo 007, tudo escondido, ninguém sabe o que é, ninguém sabe qual é a fé que ele professa, ninguém vê Jesus na vida dele. E aí, eu na minha escola, desde o começo que eu aceitei a Jesus, irmãos, o meu coração arde por evangelização. O meu coração arde por pregar a mensagem de Jesus. E aí, na escola, eu, uma vez, pregando e sempre evangelizava ali no intervalo, levava um folheto, Jesus te ama, Jesus tem uma obra de salvação na tua vida, olha, Jesus quer te salvar, tal. E quem me via fazendo isso, sabia quem eu era. Sabia que eu era aquele aluno do fundão, sabia que o irmão antes era o irmão, era o da bagunça, era da confusão e tal. Irmãos, quem olha esse rostinho de menino de 20 anos, não sabe que quando eu estudei no 15 de outubro, eu joguei uma cadeira lá de cima, em frente à diretoria. Diga assim comigo, misericórdia. Era o cão, irmão, na minha vida. Mas um dia Jesus me pegou e me desendiabrou. E agora eu sirvo a Jesus, para a honra e glória do nome dele. E aí, quem me conhecia antes, depois que eu conheci Jesus, as pessoas viram, irmão Rejane, a mudança. Viram a regeneração, viram a transformação. E aí eu comecei a anunciar, comecei a falar, e quando foi um certo dia, eu coloquei no meu coração, olha, irmão, coloquei no meu coração, parece até, espiritual demais, né? Coloquei no meu coração, irmãos, de não pregar Jesus naquele santo dia. Não, hoje eu vou me dar folga. Está chegando as férias, eu vou me dar folga. Hoje eu não vou, não. Quem aqui conhece o irmão Davi Fé? Pronto, alguns irmãos conhecem. Davi Fé. E aí, sempre quem fazia esse trabalho comigo na escola era o Davi. Davizinho, chamava de Davizinho. Davi Fé. E aí, quando foi nesse dia que eu resolvi dar folga para mim mesmo, eu estou lá, mas sempre levava os folhetos. Levava a Bíblia dentro da bolsa, eu lia a Bíblia no intervalo. Isso não é para me exaltar, não, irmão, isso é testemunho. E aí, quando foi nesse dia que eu resolvi me dar folga, quem foi que chegou lá na escola? O Davi. Quando ele me viu, Vaso, cadê os folhetos, Vaso? Eu disse, não, Vaso, hoje eu estou de folga. Hoje eu estou de folga. E aí quem trabalha para o reino não tem folga. Quem trabalha para o reino tem que estar pronto a tempo e fora de tempo. Eu digo, é verdade. Pois, meu Davi, vamos pegar os folhetos, bora. Fui na minha bolsa, peguei os folhetos, começamos. Quando foi já para tocar o sino do intervalo, a gente entrou numa sala. E na sala tinha uma jovem no fundo lá da sala, de cabeça baixa. Você via claramente a opressão na vida daquela menina. E aí eu e o Davi chegamos, tocamos nela, ela se levantou. Irmãos, o semblante de pessoa oprimida você conhece. Aquela jovem oprimida. E a gente começou a falar de Jesus para ela. Começamos a pregar Jesus, Jesus e Jesus e Jesus e Jesus. E Jesus ama aquela menina. De repente aquela menina começou a chorar. E disse assim, vocês vieram no dia certo. Porque hoje mesmo eu ia dar cabo à minha própria vida. Sabe o que é isso, irmãos? É o Evangelho. É o poder, irmãos. Por isso que eu digo, quem milita a boa milícia não tem folga. A igreja não tem folga. A gente quer parar, mas Jesus todo dia ele está dizendo para a gente, Yasmin, vocês não podem ter folga. Porque enquanto vocês folgam, o inferno avança. Enquanto vocês param, o inferno avança. Enquanto vocês param, a obra para, o inferno avança. Irmãos, e Jesus não nos chamou para deixar com que o inferno avançasse. Jesus nos chamou para sermos luz. Jesus nos chamou para fazermos a diferença, barrarmos a força do inimigo e fazer com que o reino da luz avance e que o reino das trevas recue. Foi para essa obra que Jesus nos chamou. E a gente fica preso, irmãos, limitado a 4 paredes. O Evangelho, já dizia o projeto, esqueci agora, meu Deus, Portas Abertas não. Enfim, eu esqueci agora o nome. Abra-se a jaula, eu acho, lá de Pernambuco, pastor. Abra a jaula, eu acho. Teve um pastor que ele disse, ele utilizando uma frase de um grande pregador, que agora eu não me recordo, que ele disse assim, o Evangelho
não precisa de defensores. O evangelho é como um leão enjaulado, basta você abrir a jaula. Irmãos, basta a gente abrir a jaula, basta a gente ter a coragem de sair das quatro paredes e termos a coragem de anunciar a Jesus. Irmão, mas quando eu vou entregar o folheto, a pessoa não quer, a pessoa não recebe, a pessoa amassa, a pessoa joga. Irmãos, o trabalho da igreja é fazer a obra, é entregar o folheto, é falar que Jesus te ama, é falar que Jesus tem um plano, é falar que Jesus tem uma obra. O que vão fazer daí para frente não é problema da igreja, mas a igreja ela tem que cumprir o ID do Senhor, com zelo, com amor e com autoridade que foi dada por Ele. É o texto que nós lemos. Eles pregavam a palavra porque sabiam que Jesus cooperava com eles. Jesus coopera com a sua igreja, irmãos. Jesus coopera com o seu povo. Jesus coopera contigo, irmã Iracema. Jesus coopera contigo, irmão Mauro. Jesus coopera com o Senhor, pastor Flauber. O Senhor coopera com você, irmão Fabiano. O Senhor coopera com você, irmã Natália. O Senhor coopera com você, Débora. Deus coopera com você, irmã Regiane. Deus coopera com a igreja. Jesus coopera com a gente, irmãos. Não podemos temer e não podemos recuar. Deus nos chamou para fazermos uma grande obra e nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Avance, pregue, fale. Jesus está cooperando com a gente, irmão Charles. Irmãos, a gente não pode temer os desafios. A gente não pode temer as batalhas, a gente não pode temer os desafios, as guerras, as pelejas. Nós temos a certeza de uma coisa: na obra, quem peleja por nós é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha sequer. Ele está à frente da sua igreja, ele está à frente do seu povo. Então, irmãos, valorizemos a mensagem do ID, valorizemos a palavra. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos enfrentar desafios, vamos. Muitos desafios. Mas a igreja foi chamada para anunciar o evangelho. E o evangelismo, irmãos, juntamente com a oração, juntamente com o jejum, e juntamente com o fundamento da palavra, é que faz com que a igreja cresça. A igreja que não sai dos seus limites, ela atrofia e morre. Mas quando a igreja tem a percepção que ela pode sair das quatro paredes, ela cresce, ela se expande. Foi Jacó que cavou os poços, né? Eu acho que foi Jacó que cavou poço ali na herdade do seu pai. Cavou um poço, os inimigos vieram e entulharam. Cavou outro, entulharam. Mas sabe o que é que eu acho lindo em Jacó? Que embora ele tivesse cavado o primeiro e não deu certo, irmã Aparecida, ele não parou, ele continuou cavando. Aí ele cavou o segundo. Aí os inimigos chegaram e entulharam os poços de novo. Mas de novo Jacó disse: mas eu não posso parar, vou continuar cavando. Até que no terceiro poço, Jacó cavou, irmãos. E aí ele disse aquela bela mensagem: Rehobote, lugar de crescimento, lugar de expansão. A ferramenta que o Senhor nos deu para expandir a igreja, para poder fazer com que a igreja crescesse, foi o evangelismo. Porque é por meio do evangelismo que nós comunicamos a verdade do evangelho a outras pessoas. Porque quando nós comunicamos as verdades do evangelho para aqueles que já são crentes, aí aquela frase é crente engordando crente. Mas quando a igreja sai das quatro paredes e prega lá fora, é o reino se expandindo. É a gente cavando poço, irmã Lívia. A gente vai cavar poço, vai chegar alguém, irmã Aparecida, irmã Maris, e vai entulhar. Mas a gente não pode parar, a gente continua cavando. Vamos cavar de novo? Vão entulhar. Mas vai chegar um momento que a igreja vai crescer, que a igreja vai expandir, que a igreja não vai parar, a igreja vai continuar perseverando. Mas vai chegar o dia que os poços entulhados a gente vai olhar lá atrás, porque lá na frente a gente vai ver o Rehobote de Deus, a igreja crescendo, a igreja expandindo. Mas a igreja não pode parar de levar a mensagem da cruz de Jesus. A igreja não pode, irmão. Jesus não nos chamou para sentarmos apenas nessas cadeiras, dar glória a Deus, aleluia. Não. Diga assim comigo: Jesus. Bem forte, irmão. Diga assim comigo: Jesus me chamou para uma grande obra. Foi para uma grande obra que Ele nos chamou, irmãos. Jesus não nos chamou apenas para sermos crentes de carteirinha. Cadê tua credencial? Sou crente.
15 anos. Quantos folhetos tu entregou? Nenhum. Mas eu sou crente em Jesus. Mas o crente que não entregou um folheto, o crente que não ganhou uma vida para Jesus durante a caminhada toda, irmão. Como diz Marco Feliciano, é crente que não dá glória, está com defeito de fabricação, né? Aí crente que não evangeliza, está com defeito de fabricação. Irmãos, foi para essa obra que Jesus nos chamou. Se conscientize, Anderson, se conscientize. Como foi falado pelo irmão Emerson. Eu prego, irmão, olhando para um espelho. Porque eu falo a vocês e me incluo. É uma mensagem para todos nós, é uma conscientização para todos nós. Marcos 16, 20, Jesus diz, está escrito, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Você sabe em quanto tempo o mundo antigo conheceu o Evangelho? Pasmem, 40 anos. O mundo antigo conheceu o Evangelho, o mundo todo, irmãos. O mundo antigo todo, na época, conheceu o Evangelho de Jesus em 40 anos. Aí você me pergunta, irmão, mas qual era a tecnologia? Quais eram as ferramentas? O que é que eles fizeram com que a igreja fizesse, que a igreja fez para que ela se expandisse tanto em tão pouco tempo? A ferramenta que eles tinham, irmãos, era o evangelismo. Era comunicar o evangelho para outras pessoas. Você sabe qual foi o ponto de partida da expansão da igreja? Atos 2, na festa de Pentecostes. Por quê? Irmãos, Deus é estratégico. Diga assim comigo, Deus, não, bem forte, Deus é estratégico. O dia que Deus deixou para derramar do seu Espírito foi na festa de Pentecostes. Por quê? Porque na festa de Pentecostes reunia pessoas do mundo todo. Pessoas vinham do mundo todo. Aí Deus pensou, já sei qual é o dia que eu vou derramar do meu Espírito, já sei o dia que eu vou fazer esse mistério acontecer. Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito desceu, encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos, ele anunciou Jesus, desde Adão até Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que todos ouviram a mensagem do Evangelho. Ali foi o ponto de partida. Mas sabe qual foi o problema? Que essa ferramenta que eles receberam de Deus, eles receberam muito poder, eles receberam muita virtude, eles receberam muita unção. Mas Pedro só pregou naquele dia. Aí a Bíblia diz, 3.000 almas aproximadamente se renderam a Jesus. Aí eu lhe pergunto, qual foi a outra vez que houve um movimento tão grande como esse? A igreja parou. A igreja recebeu muito poder, fez a obra de forma momentânea e parou. Deus nos dá poder para realizarmos a obra aqui, ali e além, sem parar. A igreja recebeu, de forma momentânea fez e depois parou. Deus não nos deu poder, irmãos, para fazermos de forma momentânea. Deus nos deu para fazermos de forma constante. É todos os dias. Aí interessante, Atos 1:8, Atos capítulo 1, verso de número 8, está escrito assim, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de descer sobre vós. Aí vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Samaria, na Judeia, Jerusalém e os confins da terra. Não é assim que está escrito? Atos 1:8. Atos 2:1, a Bíblia diz que a promessa se cumpriu, lá de Joel 2:28, a efusão, a ebulição do Espírito Santo, os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Atos 1:8, vocês vão receber a virtude. Atos 2:1, eles receberam a promessa, irmã Aparecida. Mas qual foi o problema? A igreja parou. A igreja recebeu muito e reteve. Aí sabe o que foi que aconteceu? Olha o trocadilho, Atos 1:8. Atos 8:1, veio uma perseguição. Aí eles tiveram que fazer o quê? Se expand. Atos 1:8. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. A igreja para. Atos 8:1. Vocês não vão? Vou mandar a perseguição. A perseguição veio. Se expandiram. Foram por todos os lugares da terra. E a Bíblia diz que eles foram testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Precisa de perseguição para a gente poder fazer, irmãos? Precisou, irmã Marice, irmã Selma, de uma perseguição para que a igreja fizesse, sendo que ela já tinha recebido as ferramentas certas para poder fazer, e precisou de uma perseguição para que a igreja saísse. Irmãos, que não aguardemos perseguição para poder fazer, façamos constantemente com os recursos que nós já temos. Façamos esta obra. Diga para quem está ao seu lado, carinhosamente, diga para ele, faça a obra.
Faça a obra. Faça. Quem te chamou se responsabiliza. Irmãos, a ferramenta de expansão da igreja, de dentro para fora, é o evangelismo. Enquanto a igreja estiver presa dentro de 4 paredes e não tiver a coragem de falar de Jesus fora desse limite, sempre vai ser os mesmos, irmãos. Às vezes a gente ora aqui, Senhor, manda, converte, faz e tal. Oração é orar com a gente ora, mas não age. Diz assim, você está me pedindo, mas quem tem que fazer é você. Quem tem que trazer é você. Quem tem que fazer é você. Como foi falado ontem, Deus podia ter mandado um anjo, podia? Podia. Deus podia ter mandado Gabriel, Deus podia ter mandado Miguel, Deus podia ter mandado o arcanjo, o serafim, o anjo mais poderoso que... Deus podia, mas Ele confiabilizou esta responsabilidade a você, a mim, a nós. Irmãos, a igreja, é uma frase que eu gosto sempre de usar, a igreja é a agência do céu na terra. A igreja é uma agência do céu na terra. E essa agência, nós somos os funcionários dela. Nós é quem fazemos esse trabalho acontecer, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aí você pode pensar assim, mas irmão, antes eu não vou, sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade. E quem foi que disse que eu tenho? Quem aqui que é capacitado, irmãos? Ninguém. Quem capacita é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. A minha capacidade, Paulo disse, olha, irmão, você sabe quem é Paulo? Vocês sabem quem é Paulo? O maior missionário da igreja. O maior missionário da igreja de toda a história é o apóstolo São Paulo. E Paulo, ele disse o quê? A minha capacidade não vem de mim mesmo, não. A capacidade que eu tenho vem de Deus. A capacidade, irmãos, não é nossa. Nós não temos mérito nesta obra. A obra é dele. E ele faz do jeito que quer, como quer, da forma que quer e da forma que ele achar melhor. Nós somos apenas os seus instrumentos. Instrumentos dele. A capacidade, irmãos, ninguém tem. Quem tem é ele, e ele dá de forma deliberada. Que o Senhor nos capacite para fazer esta obra, irmãos. Que o Senhor nos capacite para poder sair lá fora, falar de Jesus nas praças, falar de Jesus nas ruas, falar de Jesus na escola, falar de Jesus na faculdade, falar de Jesus no trabalho. Ontem mesmo, conversando com um rapaz no trabalho, terminando o curso de filosofia na UFC, e aí ele conversando, aí disse, não, porque eu perguntei a ele, você acredita em Deus? Ele disse, não, Deus é um ser divino que está acima de todas as coisas, mas eu não creio em Deus da forma que você crê. E aí a gente começou a conversar, e claramente ele demonstrava ceticismo, e de repente, no final da conversa ele disse, mas irmão, tá aí que eu gostei de conversar contigo? Onde é a tua igreja? Eu tenho curiosidade de conhecer. Irmãos, a gente é a agência do céu em qualquer lugar que a gente for. O irmão antes tem que marcar um evangelismo. Irmão, você na sua casa pode ser uma agência do céu na terra. No meio da tua família, no meio da tua casa, lá na tua empresa, no teu trabalho. Você é a agência do céu na terra. Faça esta obra acontecer. Que o Senhor lhe capacite para você poder anunciar o Evangelho, falar do Evangelho, falar de Jesus, não as suas próprias filosofias ou as minhas próprias filosofias, que são vãs e passageiras, ínfimas, mas que nós possamos anunciar Jesus, que é o centro da pregação do Evangelho. É Jesus, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Como o irmão falou ontem, é verdade. Irmão, me identifiquei com tudo que o missionário Fran falou ontem. A gente quer falar assim, coisas que nem sequer a gente sabe a verdade. Irmãos, o Evangelho é tão simples. E sabe o que é que faz o Evangelho ser poderoso? É a simplicidade dele. Irmã Vitória, a simplicidade do Evangelho faz com que ele seja poderoso, irmão Antônio. A simplicidade do Evangelho torna ele poderoso, agradável, torna ele atrativo. Você já imaginou, irmão?
Se alguém chegasse para você, você não é crente, a pessoa chega para você querendo explicar, diz uma teoria, pastor, assim, uma teoria, assim, uma doutrina da igreja bem difícil. Fala, meu Deus do céu. Aí você chega para uma vida, obrigado, pastor, e o serafim tem 6 asas, e tal. A pessoa vai entender o quê? Diga assim comigo, nada. Nada. Irmãos, o evangelho é a simplicidade do carpinteiro, pobre de Nazaré, que foi morto na cruz. Pronto. 2 missionários chegaram da Suécia, estavam nos Estados Unidos, vieram ao Brasil, num lugar chamado Belém do Pará. Você já imaginou, irmão? A região norte é uma das regiões menos desenvolvidas do nosso país, a região norte. 2022, século 21, uma das regiões do Brasil menos desenvolvida, região norte. Você imagina 100 anos atrás? Você já imaginou? Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a região norte é uma das regiões menos desenvolvidas do Brasil. Aí você imagina 100 anos, 100 e tantos anos, 111 anos atrás, 2 missionários da Suécia chegaram com a mensagem de Jesus que estava nos Estados Unidos, pregando uma mensagem simples. Qual era a mensagem? Jesus cura. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Se fosse para os nossos dias, com todo o aparato tecnológico que nós temos, se alguém chegasse com uma mensagem como essa, pregando para a gente ia dizer o quê? Que mensagem? Simples. Mensagem simples. Mas, irmãos, foi através dessa mensagem, que o Brasil foi incendiado, e foi o período que a igreja mais se expandiu, foi o período que a igreja mais cresceu. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente espera Deus no meio do terremoto, no meio da tempestade, Deus quebrando tudo, Deus fendendo tudo. Quando Elias procurou o Senhor, ele se apresentou a Elias numa brisa suave, na calmaria e na simplicidade. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, e Jesus diz para a gente, mas as grandes coisas que você quer fazer, não é conforme a minha vontade, porque eu quero fazer da forma mais simples, para que as pessoas entendam e sejam transformadas. É a simplicidade, irmãos. Então a igreja cresceu, a igreja se expandiu, esses 2 missionários chegaram trazendo essa mensagem, e a igreja cresceu. Por isso, irmãos, valorizemos a obra do evangelismo. Não terceirize, como foi falado ontem à noite também. Se já tem um irmão que faz, para que eu vou fazer? Se já tem quem vai, para que eu vou? Se já tem quem sai, para que eu vou sair? Irmãos, é uma obra de todos nós. É uma obra de todos nós. Que possamos sair desta conferência, irmãos, com a consciência de que o Senhor nos chamou para fazermos uma grande obra, constantemente e direcionados pelo Espírito Santo. E se cumpre o que diz, irmãos, Marcos 16, 20. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Cooperava com eles o Senhor, e além de cooperar, confirmava a palavra que por eles eram pregadas. Cooperava e confirmava a palavra através de quê? Diga assim comigo, bem forte: sinais, prodígios e maravilhas. Jesus já tinha dito, os sinais vão seguir aos que creem. E aqui ele está dizendo, os sinais vão seguir aquele que vai. Praticamente ele está dizendo assim, quando vocês forem e anunciarem, eu vou confirmar aquilo que vocês estão pregando por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Quantos querem ver prodígios? Quantos querem ver maravilhas? Todos nós queremos ver? Pois vamos se levantar e vamos sair para poder fazer. Fiquemos de pé em nome de Jesus.